Boa tarde, eu sou o arquiteto Cláudio Zardo Búrigo. Eu trabalhei por mais de 20 anos no setor de engenharia e arquitetura do Banco do Brasil, lotado aqui na capital de São Paulo. E nos últimos anos eu coordenei os projetos e obras do Centro Cultural Banco do Brasil de São Paulo, que foi uma oportunidade bastante interessante, né, de trabalhar dentro de um desses ícones de patrimônio cultural da cidade. E no final da minha carreira de trabalho, eu tive 6 anos de trabalho junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU São Paulo, em 2 mandatos de 3 anos, sendo que no segundo mandato eu fiz parte da Comissão de Comunicação, que editava a revista Mobile. Então, nós somos responsáveis por várias edições dessa revista, que, inclusive, dando destaque ao tema do patrimônio cultural, que vai ser tratado na nossa conversa. Eu não gosto de me fixar tanto nas obras específicas, embora muitas mereçam ser citadas, né? Vamos falar de algumas na nossa conversa, conforme tivermos tempo, mas o importante é o conjunto um conjunto de obras significa para o pertencimento da nossa sociedade. Nós só nos constituímos enquanto nação, enquanto nós temos um reconhecimento de um passado comum, de uma cultura, de nossas origens, nossos costumes, as línguas que formaram a nossa pátria. E também é importante que exista alguma coesão, alguma visão de futuro, né? Para onde caminha esse povo com base nesse conhecimento, nessa sensação de coesão em torno de uma ideia, de um passado, de muitas vivências, de espaços compartilhados, onde aconteceram coisas importantes, onde se viveu, onde se produziu riquezas, onde houveram conflitos, né? Então, tudo isso faz a nossa história contada através do espaço construído, né? E esse espaço é tanto um prédio isolado, uma sede de fazenda, um forte militar. Nós temos 2 fortes no litoral paulista que estão concorrendo a serem reconhecidos como patrimônio da humanidade. O Forte da Barra de Santos e o Forte de Bertioga, porque foram construções que fizeram parte do sistema de defesa da América do Sul na época dos piratas e da conquista colonial. Então, nós temos uma variedade enorme de obras que vêm do período colonial, quando o Brasil fazia parte do Reino de Portugal, passando pelo período da independência, em que o Brasil se torna independente de Portugal, e em seguida vem o movimento republicano, né, e o Brasil deixa de ser um império e passa a ser uma república, com uma série de novos conflitos. Entra em crise justamente essa identidade colonial que existia no Brasil, e a referência passa a ser uma idealização de uma busca de identidade europeia, principalmente aqui na cidade de São Paulo, por conta de que não havia muito orgulho desse passado colonial, que envolvia muito sofrimento, uma sociedade que tinha que entregar boas partes de sua riqueza para países da Europa que nos dominavam o nosso território. E ainda por cima nós temos, né, o legado da escravidão, do tráfico de escravos feito a partir da África, que moldou muito a nossa cultura. E no caso de São Paulo também foi muito significativa a participação das culturas indígenas na formação do território, e da forma também como as culturas indígenas foram sendo assimiladas e aos poucos também tendo uma perda de território e de identidade, parecendo quase um desaparecimento. E a soma dessas diversas contribuições, né, a tudo que chegou da Europa através dos conquistadores, que já existia nas Américas dos povos indígenas, e os povos que chegaram da África e de outros países, formam um conjunto muito rico, né, dentro dos países da América do Sul,
o Brasil se diferenciando dos outros países por ser o único de língua portuguesa. E dentro de todo o cenário, então, nós vamos ver que dentro da cidade de São Paulo nós temos poucas obras do período colonial, muito poucas. Nós vamos encontrar o mosteiro, o Museu de Arte Sacra, o Convento da Luz, um monumento tipicamente colonial, com paredes de taipa, uma construção pesada, rudimentar, e representa um período de isolamento de São Paulo perante o mundo. Então, essas construções do período colonial, muitas delas foram demolidas, né, ou a maior parte, que representavam uma ideia de que atrapalhavam o progresso de São Paulo. E o patrimônio histórico, então, ele faz parte dessa evolução do pensamento de toda a sociedade, né? Porque existem épocas em que existe menos preocupação com o cuidado com esse patrimônio e outras épocas em que surgem novas visões e novas formas de cuidar do patrimônio, considerando que ele possa ser visto sempre como uma parte integrante da nossa sociedade e da nossa história. Porque o patrimônio cultural ele tanto pode ser público como privado, né? E a gestão e conservação dele sempre envolve, então, problemas muito complexos, nunca é simples. Retomando o que eu vinha fazendo, que é um apanhado histórico, né? Eu não consigo ver as coisas fora de uma certa linha de tempo. Então, eu classifiquei como 4 grandes grupos assim de categoria arquitetônica, urbanística e de próprio, né, conceito de imagem que poderíamos tratar aqui em relação à cidade de São Paulo. Então, o primeiro grupo, ou o tempo, né, seria, como eu já falei, um pouco da época colonial, em que São Paulo era uma vila, depois se tornou cidade, mas assim, um lugar distante, atrás da serra. Nunca foi um lugar sofisticado como o Rio de Janeiro, Salvador, né? O Rio de Janeiro já abrigava a corte, quando São Paulo ainda era uma cidade pequena, poeirenta, tristonha. Isso é importante ser destacado, né? Não era um lugar animado, São Paulo. E, portanto, assim, que por isso mesmo a gente tem que entender que essa cidade deixou poucas saudades, né? Então, portanto, tem poucos vestígios dela, né? Por ser muito tristonha e pacata, e onde, né, o que se quer de uma cidade é um pouco de vida urbana, de agito, que é o que existe de sobra na capital paulista hoje em dia, né? Que pende para o outro extremo, né? O estresse, excesso de tráfego, poluição, dificuldade de moradia, poluição ambiental, problemas de saneamento, falta de verde, de parques, enfim. Mas é justamente a história e a construção desse patrimônio que explicam, em parte, o caos da nossa metrópole, né? Que foi sendo construída de forma desordenada, um loteamento se somando ao outro, e depois o poder público tendo que intervir para encaixar algumas avenidas de trânsito no meio do que os empreendedores privados construíam sem conexão de um bairro com o outro. Mas, então, voltando aos períodos da São Paulo, né, eu falei do primeiro período um pouco, que é o período colonial. Daí, o segundo período eu chamo de eclético, que vai da metade ou final do século XIX, um período de transição, então, em que o Brasil se separou de Portugal, teve o período dos reinados de Império de Dom Pedro I e Dom Pedro II, a corte brasileira, com as suas características de manter certas tradições, né, elitistas, com algum aspecto de renovação nessa questão de que era um país que tinha se tornado independente da sua matriz em Portugal. Então, o período eclético, esse segundo período, se caracteriza pela importação de referências europeias
para trazerem o Brasil para um panorama mais internacional, mais cosmopolita, quer dizer, a referência da época do final do século XIX, ainda era a Europa, né? Os Estados Unidos era um país em ascensão, não era ainda uma referência como ícone, né? Então, o final do século XIX trouxe todos os estilos que a gente abriga dentro dessa categoria do eclético em São Paulo, que são as misturas de todos os estilos que se podem ver principalmente na Europa, que vão desde cópias de clássicos gregos e romanos ou construções da Renascença, como pode-se construir uma imitação de um castelinho da Idade Média, enfim, o eclético se permitia a justaposição de várias ordens arquitetônicas, como com mais autenticidade ou com mais cópia de modelos, mas que formavam um conjunto da cidade compacta, como é a cidade europeia. Então, o eclético moldou a cara de São Paulo desde o final do século XIX até o início do século XX, e que se chama também como a cidade do tijolo, porque a primeira cidade, a cidade colonial, não existia nem tijolo em São Paulo. Então, as paredes eram feitas de taipa, uma mistura de barro com palha e clara de ovo, sangue de boi, socada dentro de duas formas de madeira, até aquela parede se tornar firme e poder ser retiradas as formas. Então, eram paredes pesadas, sem grande segurança estrutural e que sujeitas à corrosão pela chuva. Com a chegada do trem em São Paulo em 1870, chegaram também os materiais importados da Europa, dentre eles o tijolo, que passa a ser fabricado aqui, junto com os modelos de palacetes europeus que também subiram a serra de trem. E o interesse na época dos ingleses era construir essa ferrovia subindo a serra de Santos até aqui e seguindo para o interior para terem o precioso café do interior do estado de São Paulo, a grande riqueza que havia surgido. Então, os trens que passaram a vida no interior do Planalto e descer a serra carregados de café para a Europa, Estados Unidos e outros países, passaram a subir a serra com uma série de mercadorias importadas e até materiais de construção sofisticados vindos da Europa para essa nova elite paulista. Então, São Paulo ganhou um aspecto europeu nessa época, e na década de 1910, São Paulo ganhou uma rede completa de bondes elétricos da companhia americana Light. Então, essa cidade de 500 mil, 1 milhão, até 2 milhões de habitantes, era uma cidade muito integrada, que as pessoas conseguiam conhecer os bairros da cidade e percorrê-los de bonde, e com uma série de prédios que marcavam, né, a transição dos bairros, os palacetes, os prédios de destaque da cidade. Daí, São Paulo, depois desse segundo período que eu chamei de eclético, sofre a ruptura da modernidade. O período entre as duas guerras mundiais, na metade do século XX, nos traz a chegada do modernismo a São Paulo, de toda uma renovação cultural e arquitetônica que queria romper com todas essas tradições europeias, com isso, que essa linha do clássico, que não, vamos inovar tudo, vamos tirar a decoração, o que vale são os grandes vãos, a limpeza. E dentro, então, dessa era de modernidade, nós temos um grande ícone, que é o MASP, o Museu de Arte de São Paulo, construído na década de 1960, ocupa o lugar do antigo Belvedere, da Avenida Paulista, sobre o vale do Ribeirão Sacra-Cura, e ali a arquiteta Lina Bobardi teve a ousadia de criar um dos maiores vãos livres de concreto do mundo, apoiado só nas duas pontas, numa estrutura inédita de concreto protendido, e cujas paredes laterais são apenas panos de vidro.
E São Paulo, então, se identificou muito com o modernismo. Temos outros símbolos muito importantes, como a Faculdade de Arquitetura da USP, feita pelo arquiteto Vila Nova Artigas, e um catálogo muito grande e importante de prédios do movimento modernista em São Paulo. Existem muitos livros publicados com esses catálogos e repassando a obra e a vida de vários arquitetos que trabalharam dentro desse período. E ia falar temos também intervenções pontuais, como a construção do Memorial da América Latina por Oscar Niemeyer, na Barra Funda, que, da forma como Niemeyer costumava trabalhar, ele não aproveitou os galpões existentes e reconstruiu toda a estrutura com vários blocos de concreto armado e uma passarela integrando os dois lados da pista. O próprio campus da Universidade de São Paulo todo representa os ideais desse movimento moderno, com a integração dos jardins e parques à vivência dos prédios. O último período que podemos chamar é o que se chama de contemporâneo, né, que depois desses prédios dos ícones do modernismo, que se chamam, que tem uma série de características próprias, que fizeram parte de um movimento intelectual da época, que tinha uma certa visão de sociedade, de acreditar, inclusive, que a arquitetura mudaria a vida das pessoas, é uma visão utópica isso. E passou, a partir dos anos 70 e anos 80, passou a haver uma crítica a esse movimento modernista e ao surgimento de várias outras novas linguagens. Algumas delas, nos primeiros anos, foram chamadas de pós-modernismo, por se caracterizarem por uma certa irreverência com a limpeza do movimento moderno, buscando justamente reincorporar o detalhe, o enfeite, a decoração, como uma alegoria dentro da cidade, que, pensando que as coisas não precisam ser tão austeras como o movimento modernista pregava, e talvez incompreensíveis para grande parte da sociedade, que o modernismo trabalhava com uma linguagem codificada de uma elite intelectual, né, que muitas vezes a população entende muito mais uma porta e uma janela no estilo antigo, o que elas significam, né, do que um imenso vão no qual não se compreendem as proporções e o que significa aquela peça, que não se compreende bem onde começa e onde termina. E nos últimas décadas, São Paulo também passou a ser dominada pelas linguagens do mercado imobiliário e passam a surgir uma sequência de prédios mais definidos por regras de capacidade de venda dos empreendimentos, um gosto por novas sacadas com vidro, uma arquitetura, de certa forma, mais leve, que não busca tanto uma identidade de um autor específico, mas de se integrar à paisagem da cidade e de poder participar desse imenso mercado imobiliário que existe. São Paulo, a nível mundial, tem uma característica muito particular nesse sentido, justamente de se chegar ao ponto de se ter 3 cidades no mesmo local em um século. Também tem livros que tratam desse assunto.
justamente a construção de taipa, depois a de tijolo e depois a de concreto armado no mesmo local. E as duas anteriores foram demolidas para ser feita a última. Então é o que se chama passou a ser chamado de Cidade da Vertigem. Eu justamente, quando escrevi sobre a história da cidade, eu me baseei nos dois livros do Roberto Pompeu de Toledo, que o que trata do período colonial é A Capital da Solidão, uma história de São Paulo das origens a 1900. E daí ele pegou esse período que se inicia com o eclético e passa pelo moderno e o contemporâneo e chamou de A Capital da Vertigem, história de São Paulo de 1900 a 1954. Então, nessa Capital da Vertigem, nós vemos, como já tinha falado anteriormente, uma vontade, sim, de que não fosse preservada muita coisa da cidade colonial, porque era uma cidade feia e tristonha, da qual não se tinha orgulho. Então, fora talvez alguns recantos pitorescos que se achava particularmente merecedores de preservação, mas passe-se o trator e a picareta e quase tudo foi posto abaixo, até porque também a cidade colonial essa era justamente feita de um material que era de difícil conservação, a parede de taipa de barro que se desmancha com a umidade e precisa de reparos constantes, né? A segunda cidade que surgiu, então, essa eclética de tijolo, era uma cidade graciosa, né, construída manualmente, né, de uma forma artesanal, artística, intelectual e cheia de pequenos ícones, né? E apesar de ela ser muito graciosa, ela em grande parte foi demolida também para dar lugar a São Paulo moderna e contemporânea, porque infelizmente o crescimento da cidade não se deu só no sentido horizontal de expansão, que foi muito grande, no sentido de quantos quilômetros os loteamentos foram indo para fora dos centros tradicionais, por vários bairros, tanto mais nobres como bairros operários, bairros humildes e bairros de fábricas nas várzeas dos rios, onde passaram também as linhas de trem, e os bairros mais valorizados, mais elitizados, em cima dos morros, nas áreas menos propícias a inundações. As áreas de várzeas mais suscetíveis a inundações, como sempre foram, ficaram com classes menos favorecidas e zonas de fábricas. E a cidade paga até hoje esse preço de ocupação dos vales, porque não se tem como dar conta de toda a drenagem das chuvas de verão, e os vales, nos dias de maior chuva, a chuva reocupa o seu lugar natural, impedindo, né, o conforto da urbanidade quando ocorre uma inundação, né, um prejuízo muito grande para toda a sociedade. Então, a chegada da cidade de concreto, a partir principalmente de 1930, 1940, se intensifica nos anos 1950, né, daí com a grande influência já norte-americana sobre o Brasil também, a referência dos arranha-céus de Nova York, Chicago e das grandes cidades norte-americanas, se tornando um novo modelo para São Paulo, né? Então surgem prédios de muitos pavimentos no centro e em outras áreas próximas a ele, e é incrível que, em poucos anos, começa-se, então, a demolir a cidade de tijolo, essa do eclético, essa cidade de feição europeia, passa a ser trocada pelos prédios de concreto armado, de linguagem moderna, sem que existissem ruas mais largas para isso, sem que existissem garagens para os automóveis, e
esses prédios, às vezes com garagens enormes e sem ruas para os carros mal entrarem e saírem dessa estrutura, né? Uma sobreposição de um ideal norte-americano dos grandes prédios com uma estrutura que era colonial, de pequenas ruas. Então, a mistura de tudo, de toda essa confusão, essa soma de coisas não planejadas, vão acontecendo ao longo do tempo, deixam marcas que não podem ser arrancadas da cidade, nos dão as características, né, de como a vila surgiu ali em cima do Triângulo Histórico, numa zona onde que se enxergava os inimigos ao longe, e estava na confluência dos rios Anhangabaú e Tamanduateí, e ali permitindo, portanto, se ter uma via de acesso por barco para lugares próximos, e algumas fontes de água que no início até utilizavam poços escavados lá em cima da área da elevação da cidade. E num segundo momento, então, justamente dessa primeira expansão colonial, que São Paulo rompe com seus primeiros vales, que eram o Anhangabaú e o Tamanduateí, e começa a se expandir descendo e subindo morros, ocupando vários e bairros com uma geografia escarpada, como encontramos na Zona Oeste, em Perdizes, Lapa. Nós podemos ver as regiões históricas, geográficas da cidade, né? O mapa atual é uma cidade muito extensa, né? O que se chama uma megalópole, né? Um conglomerado de cidades que se emendam. E então se está falando da diferença entre as regiões, né? Esse patrimônio mais antigo nós vamos encontrar na região central da cidade, né? Que a gente chama o distrito da Sé, que é o Triângulo Histórico, e depois o distrito da República, que foi chamado também de Novo Centro, e outros bairros em volta, como Liberdade, Santa Cecília, Consolação, os bairros anexos ali aos centros históricos. Na virada do século XIX para o século XX surge a Avenida Paulista, como uma avenida muito elitizada, feita para grandes mansões dos barões do café, para as grandes fortunas paulistas, e essa avenida é incrível, né? Que justamente no primeiro período do século XX, até 1940, 1950, nos seus primeiros 50 anos, ela foi ocupada por um conjunto de grandes mansões, de residências. Ela chegou a ter uma linha de bonde que passava ali para atender essas residências, mas não era uma avenida nem de comércio, nem de escritórios. Era uma avenida de residências e também, claro, utilizada para passeios da cidade, né, por estar num ponto mais elevado e proporcionar passeios interessantes. E com toda a mudança econômica e crescimento da cidade, o centro tradicional entrou em decadência a partir dos anos 50 e 60, e começou a se ter uma migração das elites para a região sudoeste da cidade. Então, a primeira mudança foi do centro para a Avenida Paulista. A Avenida Paulista, então, substituiu as suas mansões residenciais por prédios de escritórios e prédios residenciais, e se tornou uma avenida comercial, mudando totalmente de função e passando a ser um novo polo atrativo da cidade. E a cidade seguiu se expandindo naquela direção, chegando a fundar um outro centro de comércio e finanças na Avenida Faria Lima, e mais adiante uma região de escritórios na Avenida Berrini, mais na Zona Sul. A Zona Norte da cidade é uma região mais montanhosa, e a Zona Norte abriga alguns sítios importantes de referência histórica, antigas chácaras de proprietários que ficavam em volta da cidade, com construções da época colonial, inclusive,
que formam um conjunto bastante interessante, assim como na Zona Oeste, no Butantã, nós vamos encontrar a Casa do Bandeirante e vários outros monumentos na periferia da cidade. Na Zona Leste temos a Capela de São Miguel, que é patrimônio nacional também. E então eram locais que são representativos como memória da cidade e que eram núcleos totalmente separados da cidade antiga, como o Ipiranga, por exemplo. O Palácio do Ipiranga era um local totalmente afastado do centro da cidade, foi um novo loteamento feito em comemoração à proclamação da República, por volta de 1890. Agora, o conjunto lá dos Museu do Ipiranga e o Parque está em momento final de restauro, justamente em função das comemorações dos 200 anos da independência do Brasil, porque o Museu do Ipiranga abriga também as coleções de muitas coisas de Dom Pedro I, a tela grande que representa o grito da independência. E é muito interessante que a sociedade conseguiu efetivar um restauro completo desse prédio do Ipiranga, que é um marco não só da cidade, do estado de São Paulo, da inserção da cidade nesse movimento de fazer do Brasil um país independente e depois a transição para a República, a chegada da indústria. Tudo isso, São Paulo, intensamente dentro de todos esses ciclos econômicos. A preservação do patrimônio é uma questão extremamente complexa em qualquer lugar do mundo, né? E vai acontecer de forma melhor ou pior, conforme a sociedade se reconhece naquele patrimônio cultural, conforme ela atribui valor e importância e se reconhece naquele patrimônio ou não. Então, né, a sociedade paulista hoje em dia a gente não consegue imaginar, né, uma imagem de São Paulo sem o MASP, né, aquele vão livre com a grande viga de concreto, o vidro em cima. É um símbolo da cidade, né? Assim como a Catedral da Sé, que é da arquitetura do período eclético, esse intermediário. A Catedral da Sé é uma cópia, né, de uma catedral gótica europeia, né? Então, a preservação ela vai acontecer nos monumentos que a sociedade se enxerga claramente dentro de um valor que a sociedade deva investir seus recursos ali, recursos que podem ser públicos, ou mesmo, né, grande parte do patrimônio é de propriedade privada. E as leis de patrimônio, justamente de tombamento, exigem que esse proprietário, seja ele quem for, né, não deixe esse patrimônio se arruinar, se perder a memória que ele representa. Então, é obrigação de todo proprietário conservar a memória do monumento do qual ele é proprietário, né? Então, o tombamento, a restrição de uso, que, vamos dizer, você não pode descaracterizar, fazer qualquer uso abusivo de um prédio desses, né? Mas o interessante é que esses espaços sejam sempre ocupados, né, de forma viva, por instituições, por empresas, até mesmo por moradia, conforme o caso, desde que estejam em boas condições de ocupação, né? E é essa ocupação e pertencimento a uma comunidade que vão fazer com que, naturalmente, o prédio se preserve. Porque é muito mais fácil você trocar algumas telhas, consertar uma calha, arrumar o esgoto, um problema de uma instalação elétrica, do que chegar ao extremo
do que é um restauro. Uma obra de restauro é uma obra cara, que exige investimento alto, né? O restauro é necessário depois que uma obra é abandonada, depois de muito tempo, e precisa, então, de uma reconstituição, né, de algumas de suas características. E a obra que é conservada constantemente, então, muitas vezes ela pode nem exigir esse restauro de alto valor de investimento. O que acontece muitas vezes é que, justamente, pelo valor intrínseco do local, surge um investidor, uma empresa, uma instituição que decide incorporar aquele lugar, aquele local como seu e investir no restauro do espaço para algum usufruto. É o caso que nós temos, por exemplo, na Estação da Luz, em que existe um museu contemporâneo em cima, que é o Museu da Língua Portuguesa, né, mantido pela Fundação Roberto Marinho. E eu acho que, entrando um pouco na questão de uma das últimas perguntas que eu vi da sua lista, né, dos conjuntos contemporâneos, eu vou falar, então, de duas obras que me chamam a atenção, uma justamente no centro histórico da cidade e a outra num dos chamados centros novos de expansão da cidade. A primeira obra, ambas as obras envolvem questões polêmicas, mas são obras que, por suas características e qualidades, merecem ser comentadas. A primeira delas, vou falar do Vale do Anhangabaú, que sofreu uma obra de reurbanização. Existe uma polêmica quanto a questões do desenho em si, do projeto, né? Porque não houve exatamente um concurso de projeto, né, para execução, houve um esforço público de atender a uma série de premissas, mas o que a gente pode verificar é que surge um novo espaço de usufruto urbano ali com a reforma, e essa ocupação foi um tanto prejudicada agora pela pandemia do coronavírus, né, que não permitiu a sociabilização naquele novo espaço. E outra coisa que eu vou destacar nessa reurbanização do Vale do Anhangabaú é que foi dada uma prioridade muito grande para a acessibilidade, que é a questão da facilidade de locomoção para todas as pessoas, né? Tanto em cadeira de rodas, como pessoas que dependem de algum equipamento auxiliar de locomoção, ou que aquela pessoa, a mãe que carrega um carrinho de bebê. Então, é muito importante para todo cidadão ter uma pavimentação confortável e segura para caminhar na cidade. E é isso que foi feito no Vale do Anhangabaú, com o uso de pavimentos de pisos de concreto alisado ou cimento alisado, que permitem essa segurança no uso da cidade por todos. No entanto, então, como eu já havia comentado, a apropriação desse novo espaço ainda não aconteceu por conta da restrição social da pandemia. O segundo projeto que tem uma característica peculiar na atual fase da cidade é o empreendimento Cidade Matarazzo, localizado justamente próximo à Avenida Paulista, em que um grupo francês adquiriu a área do antigo Hospital Humberto Primo e outras construções em terrenos do quarteirão adjacente, e ali está em fase de construção, de conclusão, então, a obra de um novo empreendimento que inclui prédios comerciais, não sei se residencial também, e outros usos, acho que espaços com lojas e outras instituições, com a preservação de elementos de patrimônio histórico que não poderiam ser destruídos dentro dessa área.
que foi o caso de uma capela ou igreja que recebeu uma grande estrutura de suporte por baixo para ser mantida, e o próprio Hospital Humberto Primo, que representa essa São Paulo eclética, de uma elite europeia, no caso italiana, né, de famílias italianas que chegaram em São Paulo e se tornaram potências econômicas na indústria e no comércio, chegando a ter o seu próprio hospital para essa comunidade, o Hospital Humberto Primo. O empreendimento também envolve alguma operação junto à prefeitura da cidade, uma ligação que deve ser feita por baixo da Rua São Carlos do Pinhal, interligando o empreendimento com a própria Avenida Paulista, facilitando o acesso do pedestre. Então, é claro que isso são características dos empreendimentos contemporâneos, né, de proporcionar facilidade de acesso do pedestre e pelo transporte público. Um outro espaço que eu vou mencionar rapidamente é o Parque Augusta, no início da Rua Augusta, junto ao Rocaio Prado, próximo ao centro da cidade, e que receberia a construção de torres de apartamentos, mas houve um movimento muito forte da comunidade pela preservação daquele local como área verde, e o movimento foi tão forte que conseguiu aprovar uma própria lei na Câmara Municipal da cidade, e o espaço tornou-se efetivamente o Parque Augusta, foi instalado e está sendo usufruído pela população agora. Esse é o caminho. E, além de tudo que você citou, né, a vertente, esses espaços costumam ter sucesso quando estão bem interligados à malha de transporte da cidade, com proximidade de linhas de metrô ou de vias de corredores de ônibus. Agora temos também uma malha de ciclovias e ciclofaixas na cidade, que é muito importante, cria uma nova leitura, um novo mapa. São Paulo tem um mapa cicloviário agora. E a bicicleta retornou com muita força, né, um objeto que tem mais de 100 anos, brigou com o automóvel por muito tempo e com outros veículos e conquistou o seu espaço. E sendo considerado hoje em dia, né, um meio saudável de locomoção, que promove a saúde, não emite gases poluentes, e incrível que a própria nova economia incorporou agora no sentido das entregas, né, de diversas coisas, comida e objetos, feita por bicicletas em vez de motocicletas. Então, é a junção de todas essas coisas, né, das possibilidades ou restrições que uma cidade oferece, né, que possibilitam a sua vida econômica, cultural e realizar o potencial os potenciais, os sonhos dos seus habitantes, né? No aspecto de área verde, nós sabemos que São Paulo é uma cidade bastante ruim nesse sentido, né? Ela sempre deu pouca prioridade à criação de áreas de parques e praças. Essa área, de modo geral, é muito reduzida, né? Mas a gente fica feliz quando vê justamente o resultado de um processo como esse que aconteceu do Parque Augusta, em que, mesmo numa área de grande valor urbano, ocupada densamente por construções, a comunidade viu que era necessário se ter um espaço de respiro ali, por ser um local significativo e que tinha um bosque ali que, por uma questão, talvez, como falamos, de permanência, aquele bosque acabou ficando ali. Ali é uma das nascentes do Anhangabaú, né? Um local que acumula água dos morros ali. A Paulista sempre foi um acumulador de água da chuva que abastecia as fontes do Ribeirão Saracura, através do MASP. E o Ribeirão Saracura é o fundo da Avenida 9 de Julho, assim como o Ribeirão Itororó é o fundo da Avenida 23 de Maio.
e mais o Ribeirão Bexiga, que também desapareceu, e talvez reapareça num novo pedaço no Parque Bexiga, que está previsto também para ser executado pela prefeitura, junto ao Teatro Oficina, que é outro bem tombado a nível municipal e nacional. Então, a própria questão geográfica, né, é muito forte nisso. Assim, a questão geográfica determinou por que alguém se instalou aqui, numa geografia não tão fácil, com morros e vales e várzeas, mas que tinham um significado, né, nem que fosse de proteção na época. Depois, esses vales exigiram a construção de inúmeros viadutos e pontes, né, começando-se pelo viaduto do Chá, viaduto Santa Efigênia, né, e a necessidade de São Paulo, com vias modernas, né, superar as dificuldades da sua geografia e topografia acidentada. E depois de muito tempo, né, que São Paulo está conseguindo ampliar a sua rede de metrô, que é muito importante para integrar uma cidade desse porte. Uma situação assim que merece mais atenção da sociedade, né, é o que aconteceu no bairro do Bexiga, que ele teve um nível de tombamento muito interessante, no sentido de preservar e manter características ali tradicionais do bairro, e houve, então, uma restrição para que ele fosse totalmente demolido e substituído por construções contemporâneas de novos conjuntos de habitação ou de escritórios. Mas a ideia dessa preservação do bairro não era exatamente um congelamento, mas justamente que houvesse uma série de intervenções pontuais de valorização, não só pontuais, como, né, em grande escala, abarcando o bairro inteiro, que possibilitassem essa revitalização, que significa revalorização. Então, essa revalorização ainda está contida ali, né, por força da dificuldade de ajustes entre a necessidade de uma regulação de leis de preservação e de quais são os níveis de incentivo ou de conversa que tem que ter entre empreendedores, moradores, sociedade, para que cheguem os novos investimentos de melhoria, mantendo-se a ideia original de não destruição. Voltando ao Bexiga, tá? E eu estava falando dos rios também, eu justamente não fui visitar ainda porque foi reaberto ao público agora, eu acho que no início da pandemia ou algo assim. A Vila Itororó, que é o Ribeirão Itororó, um dos 3 afluentes do Anhangabaú. Então, a Vila Itororó fica numa das pontas do Bexiga, junto à próxima atual Avenida 23 de Maio, ali num dos barrancos do bairro, e era um conjunto feito para famílias, principalmente de origem italiana, famílias humildes, que o mestre de obra copiou características de palácios europeus e era um construtor extremamente criativo, né? Então, agora o conjunto ficou abandonado por muitos anos, era difícil o restauro, e eu acredito que há um espaço pertencente à prefeitura, agora não tenho certeza, mas acho que foi a própria prefeitura de São Paulo que executou o restauro, e agora é um espaço de visitação muito interessante, tem um jardim com um antigo tanque, e ali também a gente pode imaginar que ali está uma das nascentes da cidade. A água vem de algum lugar, a água vem da chuva e brota em certas vertentes, conforme a geografia dos lugares, as barrancas de rio. E o incrível é que São Paulo corre do interior da serra para dentro. Aqui a gente, depois de subir toda a Serra do Mar, ocorre um fenômeno geográfico interessante, que justamente um pouco acima aqui de São Paulo, ali em Mogi das Cruzes, já se tem as nascentes do Tietê, que é um rio que corre para o interior e não para o litoral, e vai desaguar no Rio Paraná, que é um grande rio que
corre daí na direção sul da América do Sul e vai até Buenos Aires formar o Rio da Prata, na frente, onde temos ali Buenos Aires, Montevidéu, o Uruguai frente à Argentina. Então, a própria geografia, né, nos dá um indicativo de pertencimento a esse território, né? São Paulo não tem nenhuma ligação direta com Buenos Aires, mas a nossa água vai parar lá embaixo, na frente deles. Então, até é interessante a gente pensar, né, que temos uma responsabilidade, né, que tudo que se faz num ponto do território tem uma repercussão mais adiante, talvez até em outro país.